A família é uma célula que se relaciona com outras células e, ao mesmo tempo, tem relações internas. A família de Noé não era diferente. Em um mundo corrompido, a sua família, como aconteceu com as outras de sua época, poderia ter sido engolida pela calamidade que destruiu aquela sociedade. Foram preservados porque o patriarca Noé achou graça diante de Deus. A graça de Deus em sua vida produziu frutos que o distinguia de seus contemporâneos. Ele era justo e íntegro, diz a Bíblia. Ele andava com Deus. Então, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 10, vai dizer assim: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. No seu nascimento, a graça já estava presente, pois foi profetizado que ele seria consolador de quem labuta e se cansa sob a maldição. Então, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 29, vai dizer assim: Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Em meio à maldição, ele seria portador de bênção. A mesma graça que o abençoa é estendida à sua família, que o acompanha na preservação da vida e na construção de um novo mundo após o dilúvio. Ele foi um homem de Deus, que soube ser sensível à voz de Deus e soube conduzir a sua família debaixo da graça desse Deus poderoso. Isto foi muito importante na hora em que a calamidade se abateu sobre todos, incluindo a sua família. Assim aprendemos que nem sempre podemos evitar a tragédia, mas podemos nos preparar para ela. E como que a gente se prepara, né? Vivendo na dependência da graça de Deus, que nos fortalece para a vida cotidiana e abre as portas para a nossa salvação e a salvação de nossa família. A graça comum é o favor imerecido de Deus, que está disponível a todos e todas, seres humanos, para a preservação da vida, para o governo e a ordem social, para que as bênçãos da bondade de Deus revele a bondade de Deus na natureza, na sociedade e na consciência humana. A luz que estava disponível a todos os contemporâneos de Noé ensinou a ele que valia a pena andar com Deus e viver com integridade e justiça, mesmo que ao redor só houvesse corrupção e injustiça. Não há melhor maneira de preparar os filhos para a vida do que a integridade dos seus pais. Quando vier a tempestade que atingirá a todos e a todas, poderá destruir a muitas pessoas. Nossas famílias estarão fortalecidas com os bons exemplos, firmada com bons alicerces e capaz de resistir aos ventos, mesmo sofrendo com eles. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27, vai dizer algo nesse sentido. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27 diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A construção da arca pode ter levado cerca de 100 anos, pois lá em Gênesis capítulo 5, versículo 32, fixa a idade de Noé em 500 anos, quando sua família estava completa, e diz que no ano 600 da vida de Noé começou o dilúvio.
Certamente ele não construiu a arca sozinho, mas deve ter contado com a ajuda de seus filhos, que o ouviram pregar e exortar os seus contemporâneos a que se preparassem para a tragédia. Foram anos de exemplo e trabalho, determinação e obediência ao chamado de Deus, todos gravados com fogo no coração da sua família. E o segundo ponto que nós podemos aprender de Deus nessa história é que Deus nos dá instruções que devem ser seguidas se quisermos sobreviver à calamidade. No caso de Noé e sua família, as instruções eram específicas e dirigidas a preservá-los no dilúvio. Hoje temos a palavra de Deus com princípios de vida que estão disponíveis a quem quer ensinar e sobreviver no mundo de tragédias esperadas ou inesperadas. Em todo caso, a verdade permanece. Deus não permite que o dilúvio venha sem que tenhamos como enfrentá-lo. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, vai falar algo nesse sentido para a gente também, eu queria compartilhar com vocês. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai nos falar assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A graça de Deus é abundante também hoje. Não somente a graça comum, que atinge a todos e todas, sem distinção, mas a graça especial, salvadora, pela qual não somente temos força para enfrentar a tragédia no mundo presente, mas que nos garante a eternidade da salvação. A graça especial de Deus é o favor imerecido pelo qual Deus nos alcança e recebemos fé para nos apropriar do sacrifício de Cristo. Ela nos preserva da morte eterna. Amém? Então eu gostaria de orar com vocês e que nós possamos guardar essas verdades no nosso coração, né? Que Deus está conosco, de que Ele nos preserva a vida e que Ele nos dá mecanismos, meios para que a gente possa buscar nos conservarmos na presença dele e passarmos pelas situações difíceis com a graça que ele nos dá. Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Deus, pela tua igreja, obrigada pelo teu povo, obrigada pelas nossas famílias, obrigada porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos mostra a forma que devemos viver, como devemos nos conduzir e conduzir a nossa casa, a nossa família. Oh, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está presente, nos mostrando como devemos caminhar, como devemos agir. Paizinho, nos dê a tua sabedoria, nos ajuda a nós colocarmos as nossas vidas totalmente nas tuas mãos, que possamos firmar, Senhor, os nossos passos na tua rocha, para que quando vem a tempestade nós possamos realmente ficar firmados, alicerçados no Senhor. Obrigada, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigada, Senhor amado, por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e tantas coisas que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada porque o Senhor escreve uma nova história. O Senhor tem planos perfeitos para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então queremos descansar nessa certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, nós podemos colocar em prática e vivemos uma vida firmada no teu evangelho. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por essa semana, pelas nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridas e queridos. Uma ótima semana.